Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets. Eu me chamo Fernando e hoje eu vim trazer aqui mais um vídeo para vocês de Excel VBA. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre VBA, APIs e criptomoedas, tá? Já antecipo que eu não sou nenhum expert em criptomoedas, muito pelo contrário, eu entendo bem pouco. E o intuito desse vídeo daqui, na verdade, não é focar nas criptomoedas em si, mas mostrar para vocês como que vocês fazem para consumir uma API através do Excel VBA. Tá? Quem não sabe o que é API, não sabe o que eu estou falando, provavelmente já ouviu falar, mas já não sabe o que é. Eu vou tentar explicar aqui de uma forma didática o que seria uma API, e aí, posteriormente, eu mostro aqui como que vocês fazem para poder consumir uma API, né? Com o exemplo aqui da nossa aula de hoje, do nosso projeto de hoje. Tá bom? Então a API nada mais é do que é uma modalidade, né? Significa Application Programming Interface, né? Que pode ser traduzido como interface de programação de aplicações. É um software, uma programação que permite com que sistemas utilizem funcionalidades de outros sistemas. Ele permite a integração entre sistemas. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o nosso site. Quando você acessa o site da organicsheets.top e você quer lá fazer uma aquisição, uma compra de uma planilha, na hora de você fazer o pagamento, o meu site, que é escrito em PHP, ele se comunica diretamente com a API do PagSeguro, que é a plataforma que eu utilizo para fazer pagamentos no meu site. Tá? Então, o PagSeguro, ele tem todo o know-how, é uma empresa que sabe como fazer cobranças, é uma empresa que tem toda a ideia de funcionalidade de como fazer cobrança, de como verificar se o cartão está com limite ou não, enfim. E meu site tem uma API, ou seja, eu consegui uma API com o PagSeguro e meu site se comunica com serviços da PagSeguro através de APIs. Tá? Isso é muito interessante e facilita muito a comunicação entre diversos sistemas. Então, por exemplo, vamos pensar aqui um projeto. Eu quero criar uma planilha de cadastro. Tá? E aí o meu cliente ali, ele pediu que toda vez que digitasse o CEP, carregasse ali um endereço. Eu tenho duas maneiras de resolver isso. Uma delas, eu posso pegar simplesmente uma base de dados de CEPs e endereços e carregar no meu sistema, o que não seria uma opção o ideal, porque quando eu faço isso, posso danificar, entre aspas, posso deixar o meu sistema mais pesado, mais lento, porque tem mais uma base de dados para ele poder processar, para ele poder armazenar, e isso me geraria um trabalho recorrente de ter que estar atualizando essa base de dados, porque a gente sabe que todo dia o nome de rua muda, são reconhecidas novas ruas, principalmente em periferias, é, em áreas mais remotas, enfim. Então, isso pode ter mudança. E aí, consequentemente, eu teria que criar um fluxo aí para mensalmente, semestralmente, enfim, fazer ali uma atualização desse banco de dados. Isso não é interessante. A gente já tem uma empresa que tem esse esforço, que, vamos supor, é os Correios. Então, os Correios é responsável por sempre estar ali atualizando a sua base de dados. Então, quando é reconhecida alguma rua, enfim, alguém vai lá e registra no sistema do Correios que aquela rua foi reconhecida e os Correios já têm essa base de dados autenticada, né? Então, não tem por que eu ter esse retrabalho por aqui. Se os Correios me oferecer uma API, onde eu consiga, através de uma estrutura padronizada de URL, fazer uma consulta a um CEP, eu posso utilizar no meu projeto essa API. Tá? E aí automaticamente eu digito ali um padrão, faço uma consulta e automaticamente eu recebo como resposta o endereço daquele CEP. Vocês vão entender melhor quando eu estiver mostrando isso aqui na prática. Para ilustrar esse conhecimento, eu criei essa ferramentazinha aqui, que é essa telinha daqui de login. Vocês já estão, eu não vou focar aqui como que eu fiz esse layout, já tem uma aula aqui que eu mostro todas as técnicas que eu utilizo para criar um layout como esse. Então, uma ferramentazinha, e aí quando você clica, a única coisa que eu não mostrei nas aulas anteriores e que eu vou, se a gente tiver tempo nessa aula eu vou mostrar como que eu fiz, é esse efeito daqui de slide, tá? Então, quando você clica em iniciar, ele carrega para baixo, quando você fecha, ele carrega para cima, tá? Poderia colocar da esquerda para direita, direita para esquerda, enfim. Mas esse efeito daqui é o único diferencial. De resto, o que temos de diferencial aqui são as criptomoedas. Então eu posso selecionar qualquer uma dessas criptomoedas aqui. Então vamos lá, eu vou selecionar a BTC, que é a Bitcoin. E quando eu clico nesse botão daqui, automaticamente ele vai carregar para mim esses dados. O maior preço unitário da negociação nas últimas 24 horas, o menor preço unitário da negociação nas últimas 24 horas e o preço unitário da negociação da última negociação.
Então eu consigo ver aqui os valores, isso já trazendo para mim em real. E da onde que eu estou extraindo essas informações? Tá? Geralmente, a gente aprende aqui a metodologia de web scraping, né? Da gente poder acessar ali uma página e extrair essas informações. Dá, mas por APIs fica bem mais autêntico, né? Você consegue extrair informações com mais facilidade e com mais precisão, vamos colocar assim, né? Você não fica à mercê aí de mudanças no layout da página. Vamos ver aqui o Doge, que é o Dogecoin. Então estão esses preços aqui, a última negociação é 67 centavos. Eu não sei ao certo de quanto em quanto tempo essa API ela atualiza. Ela tem um período aí, um delay de atualização, e eu não sei qual é esse delay. Então vamos lá, vamos fechar aqui esse projeto e vamos partir para o código. Tá? Bom, como que funciona a API? Eu estou usando essa API dessa fornecedora aqui, que é Mercado Bitcoin. Essa empresa daqui, ela nos fornece uma API gratuita e sem registro. Então, esse site daqui, ele nos oferece uma API, né? Essa API sem exigência de registro, sem exigência de pagamento. E você pode achar diversas APIs aí ao longo dos seus prestadores de serviço. No meu caso, a PagSeguro é uma API. Além disso, eu tenho também, enfim, a API dos Correios, para se eu quiser encaminhar por frete. Recentemente, um exemplo, né? A gente criou um site para uma empresa que trabalha com plantas, né? E essa empresa ela trabalha com produtos físicos, ela faz entrega. E ela faz entrega pela Jadlog. Então, o nosso site, nesse site, a gente teve que integrar ele com a Jadlog. Como é que eu faria para integrar o site com o sistema da Jadlog? Eu preciso de uma API. Então, a Jadlog tem toda uma estrutura, forneceu uma API, e aí nessa API eu podia consumir informações de prazo de entrega, status de entrega e outras informações com o número do pedido, e poderia também mandar informações para o sistema deles, que é outro tipo de API que é chamado de API Post. Tá? E aí eu conseguia mandar informações de que tinha um novo pedido, qual seria o produto, as dimensões do produto, e isso automaticamente entrava lá no sistema da empresa. E como que funciona? Basicamente, eu estou permitindo que outra pessoa acesse meu sistema algumas funcionalidades específicas. É igual isso aqui. Essa página ela tem com certeza um sistema bem mais robusto por trás e eles fornecem uma API e essa API geralmente vem documentada. Tá? Então essa daqui é uma página, uma API que eles fornecem para a gente. Essa API ela não exige autenticação, porque geralmente quando você gera uma API você recebe um código de cliente, uma autenticação, você precisa fazer uma autenticação segura para mostrar quem é que está acessando aquelas informações, principalmente quando você vai inserir alguma informação no sistema da empresa. Nesse caso aqui não, como a gente está extraindo informações públicas, ele meio que deixa à nossa disposição. E aqui ele dá a estrutura da requisição. A gente vai fazer uma requisição para o servidor dessa empresa através de um método GET para essa URL. Então, quando eu pego essa URL aqui e coloco o método, né? Deixa eu ver se a gente tem um exemplo aqui embaixo. A gente tem um exemplo aqui embaixo. Então, quando eu pego isso daqui e jogo no meu navegador mesmo, por exemplo, você vai ver que ele me traz essa resposta aqui, o servidor. Então, essa resposta ela tem o preço mais alto, o preço mais baixo, o volume negociado nas últimas 24 horas, a última negociação, o preço de compra, o preço de venda, o preço de abertura e a data. Tá? Então tem todas essas informações com a API. E se vocês puderem perceber, o que muda aqui, nosso parâmetro, é o tipo de método e a moeda. Tá? Então eu poderia pegar aqui a Atom. Vamos aqui pegar Atom, que é uma moeda. Então aqui eu poderia mudar esse BTC para Atom. E aí já seria outro valor. Ele já me traz como resposta da Atom. Poderia pegar aqui Doge, ele já me traz como parâmetro. Então sempre vai ter na documentação quais parâmetros você tem que passar para essa API, para essa URL, para ela te dar um retorno do que você quer. Então aqui poderia estar pedindo data inicial, data final, depende da API que você vai consumir. Nesse caso aqui não, a gente quer saber o preço agora, né, e as informações agora. Então basicamente ele tem aqui as moedas, conforme estão descritas no site. Então tem a V, a CMFT e assim sucessivamente. A gente tem os tipos de métodos, que são o ticker, que é o resumo das operações executadas, o order book, que é o livro de negociações, ordens abertas de compra e venda, e os traders, que é o histórico das operações. Tá? A gente vai se limitar só ao ticker nessa aula,
para a gente poder aprender aí do início. E aqui ele traz exatamente o que é cada um daqueles itens aqui, tá? Então, por exemplo, o high, ele é o maior valor, o maior preço unitário negociado nas últimas 24 horas. Ele retorna um tipo de número decimal. E assim sucessivamente, tá? Então você vê aqui, e ele sempre retorna nesse modelo daqui, que é o modelo JSON, tá? Para quem não conhece, JSON também é uma padronização de dados, de resposta de dados, onde é par valor. Então, geralmente vem entre aspas o título e em segundo vem o valor. Então, vem high, entre aspas, depois de 2 pontos, vem o valor em si. E assim sucessivamente, tá? Então você vai ver aqui, tem outras APIs que vão vir bem mais informações do que essa, e aí você vai precisar fazer o parse, né? Você vai precisar extrair essas informações daqui. Como é que você faz para extrair um JSON, tá? Tem vários interpretadores em JavaScript, em C Sharp, em várias outras línguas de programação. Em VBA não é diferente. Em VBA, parse JSON, se vocês virem aqui, nesse GitHub, nesse diretório, do Tim Hall, e aí dando os créditos, ele desenvolveu já todo o código aqui de você fazer um parseador, né? Então basta você vir aqui, você vai fazer o download. Aqui nesse projeto que eu vou disponibilizar para vocês no final dessa aula, eu já deixei ele aqui, tá? Então basicamente vocês vão ter acesso a esse módulo aqui, que já tem tudo pré-programado para ele poder parsear aquelas informações e extrair exatamente as informações que a gente precisa, tá ok? Então aqui tem as informações de ano, tem toda a lógica de extração daquelas informações no modelo JSON para o Excel, tem toda a lógica aqui já pré-destinada, já pré-programada. E é exatamente o que a gente faz aqui. Então primeiro a gente importa esse parse JSON diretamente para o nosso projeto e posteriormente a gente faz toda a manipulação daqueles dados lá. Aqui nesse sistema, a gente pode verificar aqui. Então, basicamente, essa é a janela, tá? Como eu disse, eu utilizei todas aquelas metodologias para poder fazer a inserção aqui no sistema. Essa daqui é a janela que faz o slide, né, de retrocesso e ascensão, de que desce e sobe aqui as informações. E aqui eu acrescentei um combo box. Nesse combo box, eu inseri... Deixa eu clicar aqui para vocês poderem ver. Nesse combo box eu fiz a lógica que eu explico numa das aulas aqui também, de como você popular um combo box, tá? Então eu fiz um preenchimento com base nessa planilha daqui chamada Crypto. Então nessa daqui eu extraí diretamente lá do site deles as informações que a gente vai utilizar para consultar e acrescentei na nossa combo box. Posteriormente eu criei esse botão. Esse botão aqui, ele chama essa execução, essa rotina, Get Company Information, tá? Que está aqui no módulo 1. Essa Get Company Information é todo o processo que a gente vai fazer para poder extrair as informações da nossa API. E eu vou te mostrar, tá? Vamos lá. Então eu coloquei um campo aqui para o maior preço unitário na última negociação, menor, e o preço da última negociação, tá? Nas últimas 24 horas o maior, o menor, e agora o preço da negociação. E aí coloquei um botãozinho aqui para fechar também, coloquei um botão para fechar o formulário, fiz toda aquela manipulação. Quando eu clico aqui e ele executa esse Get Company Information, que é a nossa rotina, então basicamente o que eu preciso antes de tudo é vir aqui em referências e preciso habilitar algumas referências. Primeiro, habilita Script Runtime, tá? Essa daqui, essa biblioteca, ela é lá para o nosso JSON, tá? Então o JSON faz referência a ela, ela precisa estar habilitada. E aqui eu preciso habilitar também essa chamada Microsoft Internet Controls, então procure ela e habilite, e Microsoft Win HTTP Services, tá? Que é o que a gente vai fazer a comunicação via HTTP lá para extrair as informações. Então eu preciso dessas 3 bibliotecas ativas aqui no meu projeto. Feito isso, eu já posso começar a escrever o código. E aqui eu chamo 2 variáveis como objetos, uma chamada hrec e a outra chamada JSON, né, que são as informações, vão ser objetos. Uma, a hrec vai armazenar, né, esse objeto vai armazenar a resposta, e a outra, JSON, vai fazer todo o parseamento e a separação das informações que a gente precisa. Depois eu defino uma outra variável chamada strurl como string, que ela vai ser a URL, vai armazenar essa URL de informação
que a gente vai precisar, que a gente vai fazer a consulta. E veja aqui que eu peguei a primeira parte da URL e concatenei com o nosso combo box, que é onde vai armazenar essas informações, onde quando a gente carrega o formulário vai ter lá as informações das moedas que a gente vai fazer a consulta. E terminei de fazer a concatenação com o nosso método lá da API. Tá? Então aqui eu tenho montado a minha URL que eu vou fazer a chamada consulta. Tá? Só que diferentemente daquilo que a gente fez, eu não vou fazer isso lá pelo navegador. Eu vou fazer aqui internamente. E aqui eu chamo o hreg como um objeto do m. Talvez vocês não estejam vendo aí, deixa eu aumentar um pouco aqui. Então eu faço aqui como um create objeto do msxml2.xmlhttp. Tá? Vou deixar o código lá. E aí eu faço aqui, com essa hreg, com esse objeto, eu vou abrir, né, vou fazer uma chamada do método get, e aí que o segundo parâmetro é minha URL, e envio. Tá? Então eu faço essa abertura dessa comunicação via HTTP e mando essa requisição para o servidor que está alocado nessa URL. E aí ele vai me trazer alguma resposta. Tá? Essa resposta eu poderia colocar para representar aqui para vocês com debug print. Deixa eu colocar aqui. Ó, então, como o ticker não tem nada aqui, né, ele está pegando referência de nada, a resposta vem mais ou menos nesse formato aqui. Então vem ticker, hi, exatamente como está lá no servidor. Tá? E a gente precisa extrair as informações daqui. Eu quero saber tipo, a informação do high, do low e do last. Né? São as informações que eu preciso saber, que eu quero saber aqui na minha aplicação, que faria a diferença para mim. Poderia ser qualquer outra informação. Tá? Eu estou usando aqui no exemplo essas 3 informações. Bom, para isso, deixa eu por enquanto aqui, só para a gente ficar melhor a visualização. Deixa eu copiar aqui. Deixa eu copiar aqui. Deixar aqui a Bitcoin, que a gente consegue ver. Ó. Deixa eu... Ó, a Bitcoin ela já aparece aqui. Então, 206.125, 192.831,72, arredondando, e assim sucessivamente. Tá? Então, quando eu faço essa chamada com a Bitcoin, é essa resposta que eu tenho. Só que aí eu preciso fazer o parseamento. Então vocês veem que está dentro de ticker, tá esse JSON aqui. Então dentro de ticker tem um JSON de resposta, como se fosse uma tabelinha par valor. Então high, um número, low, um número, vol, o número, e assim sucessivamente. Para eu poder extrair só essas informações aqui, para eu poder passar o JSON, né, fazer esse parseamento, eu preciso fazer uma limpeza, eu preciso tirar da resposta esse ticker aqui, porque eu quero saber só o que está dentro. Né? Eu já sei que é o ticker, porque eu já mandei o método ticker lá, mas eu quero saber o que está dentro. E aí, se eu não fizer isso, se eu tentar trazer como resposta, fazer esse JSON converter, parse JSON resposta, ele vai dar erro, ele não vai trazer nada. Então aí para isso, o que eu providencio aqui? Eu faço um total, desse total eu pego a quantidade de caracteres que tem nessa minha resposta, então ele vai contabilizar tudo isso aqui, e aí eu sei que sempre ele vem com essa chave, essa aspas, ticker, essa aspas, esses 2 pontos e essa chave aqui, eu sei que sempre ele vem com 11 caracteres, tá? Então eu escrevo aqui esquerda 11, como 11 caracteres, e aí eu poderia já colocar direto aqui, nem precisaria escrever esquerda, tá? Então basicamente eu estou dizendo aqui que a minha resposta final, ela vai ser da minha direita para a esquerda, né? O total que eu tenho de caracteres menos 11. Então ele vai começar a contar daqui, então vamos supor que aqui tem 150 caracteres. Então ele vai começar a contar daqui o total menos 11. Ele vai parar aqui e vai pegar isso como resposta. A partir daí eu já consigo fazer o parseamento dessa resposta. Tá? Se eu colocar aqui debug print resposta, vamos ver como é que fica. Deixa eu limpar isso aqui. Então, se eu coloco o debug print como resposta, vocês vão ver que agora só está pegando a parte interna daquele ticker, que é justamente o que a gente quer, essa resposta que a gente quer parsear.
tá? Feito isso, deixa eu comentar aqui de novo, eu tenho a resposta. E aí eu chamo o setJSON, né? Eu chamo esse objeto que eu defini lá em cima como JSON, e aí eu digo que ele vai assumir o JSON Converter, JSON.JSON Parser, parse JSON, e aí dentro eu coloco um único parâmetro que é esse JSON que eu quero parsear, que é a minha resposta. Feito isso, ele já está parseado. Aí agora, o que eu posso fazer aqui é ver o que eu quero observar. Então vou pegar aqui um debug print para a gente poder observar. Eu quero ver o low, né? O low. Então debug print, eu vou escrever aqui JSON, abro parênteses, escrevo low, fecho parênteses, pronto. Agora se eu der uma execução, deixa eu comentar essa parte aqui. Pronto. Se eu der um JSON, ele vai executar tudo e vai pegar só o low. Tá? E o low está aqui. É essa a resposta que o servidor vai me dar. Então ele vai fazer toda aquela manipulação daqueles dados de método JSON, vai parsear, vai pegar o que é low e armazenar numa memória, pegar o que é less e armazenar assim sucessivamente, e vai me trazer isso como resposta aqui. Poderia colocar last, e aí se eu executar eu vou saber o valor do last aqui, tá vendo? Eu já consigo fazer todas essas observações e consigo ainda consultar mais informações. Vamos ver aqui o que mais que eu consigo pegar. Consigo pegar o menor preço de oferta de venda nas últimas 24 horas. Então vamos lá. Esse é o menor preço de oferta de venda de uma Bitcoin nas últimas 24 horas. 193, 149, 23, 3. E assim sucessivamente. Eu consigo ver aqui, através desse JSON e passando aqui o parâmetro dentro, o título da operação, eu consigo pegar qualquer uma dessas informações. Ó, o JSON, numa estrutura, né, ele veria assim, ó. Entre aspas, vem o ticker, dentro do ticker tem o high desse ticker, o low, o vol, o last, o buy, o shell e o date, né? E aí você consegue ver essas informações dessa forma e eu consigo passear aqui para poder extrair exatamente aquilo que eu preciso. E aí, depois de tudo isso feito, o que eu fiz? Eu peguei aqueles meus campos lá do userform txt high, txt low e txt last, que era o que eu precisava de pegar de informações, e coloquei aqui um JSON high. Só que a diferença é que esses dados ele vem para mim como o padrão americano. Então vem o ponto no lugar do vírgula para separar as casas decimais de centavos, no caso, porque ele vem como um número double, né? Um número um número decimal. Agora, o que eu faço aqui? Primeiro eu faço um JSON high, mas eu faço um replace nesse JSON, onde eu troco o ponto pela vírgula, e eu faço um formato nele, eu passo um formato de currency, que é moeda. Então, basicamente, eu faço 3 metodologias aqui. Eu pego o high, passo o replace para substituir o ponto pela vírgula, porque se eu não fizer essa substituição, quando eu tento colocar em formato moeda, ele faz, enfim, acaba fazendo uma bagunça, porque ele não entende que o ponto é para separar as casas decimais. E como vem diversas casas decimais, muitas das vezes, ele daria erro, né? Ele dá erro se você não fizer essa substituição do ponto pela vírgula para essa API. Vão ter APIs que já vêm no padrão brasileiro, essa exclusivamente vem no padrão americano. Mesma coisa eu fiz para o low e mesma coisa eu fiz para o last. E aí cada um deles me carregam a informação aqui. Então quando eu clico em iniciar, ele carrega para mim, eu busco o nome da moeda, então vamos que ALCX, quando eu dou um refresh, ele vai puxar essas informações e já coloca para mim no formato currency de moeda, tá? Bom, é basicamente isso, tá? Esse é o início de como que você faz uma requisição, tá bom? Lá na sua API. Essa é uma API, mas você pode aí buscar diversas... Ah, não, eu estava ainda com Bitcoin que ele estava puxando. Essa é uma API, mas você pode fazer a consulta em diversas outras APIs, pesquise, você precisa saber uma informação, tem APIs de CEP, tem muitas APIs gratuitas e boas, mas na sua grande maioria essas APIs são pagas, são aplicações desenvolvidas de forma paga, que você paga um valor mensal, a sua empresa paga um valor mensal para ter acesso ilimitado a essas APIs. As gratuitas geralmente são limitadas a 100 consultas por dia, 200 consultas por dia, isso vai depender da sua necessidade. Tá? Isso daqui eu posso mandar e aí fazer uma requisição por dia, 2, vai depender. Essa daqui especificamente é gratuita e livre e não tem limitação. Contrapartida,
lá não diz nada sobre prazo de atualização. Né? Ali não mostra, aqui não mostra o prazo da atualização, mas eu já percebi que ela não como eu posso dizer, tão precisa. Né? Ela não tem as respostas ágeis. Se eu pesquisar agora o preço se eu pesquisar agora o preço da Bitcoin, ele não vai bater com o preço atual, que é uma moeda muito volátil, com o que está lá no sistema acaba ficando tendo esse pouco de delay. Tá? Eu não sei de quanto tempo é esse delay. Mas basicamente, para uma informação que não vai atualizar, que não depende dela assim exclusivamente, é algo que é interessante e vale a pena. Tá? Melhor que o web scrapping em alguns pontos, pior em outros. Tá? Eu ainda vou trazer alguma aula, vou preparar alguma aula de web scrapping aqui para vocês. E fica aí com esse dado, vocês aí com essa atualização. Espero que tenham gostado aí dessa aula. Caso você tenha gostado, mais uma vez eu te convido a acessar lá o site da Organic Sheets, tá? Então você pode acessar lá, vou deixar o link na descrição onde você consegue baixar essa aplicação. E não só ela, você consegue baixar outras para estudo. Eu já deixei diversas lá. Curta esse vídeo, porque ajuda bastante, comente, que ajuda também no engajamento do canal. E se puder, compartilhe o vídeo, claro, caso tenha gostado. Se não for inscrito ainda, se inscreva, que eu trago diversos conteúdos aqui de Excel VBA para vocês, para tornar aí a vida de vocês mais produtiva, tá bom? Muito obrigado pela atenção, é isso, valeu, tchau, tchau.